Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus naquele momento, mas depois nós vamos entender o que Deus quer falar através da leitura da palavra de Deus, que, como nós sabemos, é a boca do Senhor falando para cada um de nós. Muitas vezes nós procuramos ouvir Deus falar através de um profeta que vem para certas igrejas, muitas vezes nós visitamos, mas todos nós sabemos que quando nós queremos ouvir Deus falar, é apenas pegar a Bíblia Sagrada, abrir no texto e deixar com que o Espírito Santo revele aquilo que Ele quer falar para cada um de nós. E muitas vezes nós não entendemos os mistérios quando Deus quer falar conosco através de uma palavra, através de um versículo, de um capítulo da Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós erramos em não examinar as Escrituras, como diz a própria palavra, porque a Bíblia Sagrada é Deus falando para cada um de nós. Mateus capítulo 8 e o versículo 28, que vai falar sobre os endemoniados gadarenos. Vai dizer exatamente assim: e tendo chegado a outra margem da província de Gadara, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Então, ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsasses, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, morrendo nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando na cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que todos aqueles cidade saíram ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe, dizendo, se retirassem do seu território. Amém, irmãos? Todos nós sabemos, porque a Bíblia Sagrada é Deus falando para cada um de nós. Mateus capítulo 8 e o versículo 28, que vai falar sobre os endemoniados gadarenos. Vai dizer exatamente assim: e tendo chegado a outra margem da província de Gadara, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Então, ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsasses, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, morrendo nas águas. E os
porqueiros fugiram e, chegando na cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que todos aqueles cidades saíram ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe, dizendo se retirassem do seu território. Amém, irmãos? Todos nós sabemos aqueles homens dizendo a Jesus que não era tempo ainda de sair daqueles corpos, e pedindo autoridade para Jesus e entrar naquela manada de porcos que ali estavam, porque se Jesus tivesse dito, irmão, e não, eles não tinham entrado naquelas manadas de porcos. Mas Jesus disse: vai. E no momento quando Jesus só mandou ele entrar nas manadas de porcos, eles saíram daqueles homens, libertaram aqueles homens daquela prisão, daquele cativeiro que ele vivia ali. E diz a Bíblia Sagrada que aquela manada de porcos se jogaram no precipício. Se jogaram ali naquele precipício ao meio do mar. E a palavra de Deus vai dizer para cada um de nós que eles morreram todos. Muitas vezes nós sabemos, irmã Laís, irmã Menina, que quando nós não temos o conhecimento de Jesus, nós temos o demônio em nossas vidas. Mas quando nós aceitamos a Jesus e muitas vezes se afastamos do caminho do Senhor, não é mais o demônio, mas uma legião. Aí a dificuldade de muitas vezes trazer aquelas pessoas que conheceram a verdade e se afastaram do caminho do Senhor. Porque não é mais só o demônio, é uma legião agora. E eu tenho a palavra dentro dele, eu tenho conhecimento de toda a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes nós vamos pregar para uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor Jesus, e muitas vezes, em vez de nós pregarmos para ele, ele vai pregar para cada um de nós. Por quê, irmão? Porque a palavra foi plantada dentro dele. Por mais que ela esteja afastada do caminho do Senhor Jesus, mas a palavra do Senhor permanece dentro dele. Ele tem o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E o que é que a palavra do Senhor diz? Para esse que conheceu a palavra e se afastou do caminho do Senhor. Uma hora a palavra do Senhor vai dizer que era melhor ele ter conhecido do que ter conhecido e ter se afastado da presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra também diz que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E tudo aquilo que nós fizemos aqui na face da terra vai estar escrito no livro da vida. Quer aceitar Jesus, não quer fazer parte dessa família gloriosa. E cada um de nós sabemos que a palavra de Deus ela tem revelado para cada um de nós que quando Jesus chegou naquela cidade de Gadara, e aqueles endemoniados, aqueles demônios que estavam naqueles homens, se perturbaram, porque sabia que ali chegou justamente aquele que podia fazer algo por aqueles homens, podia libertar aqueles homens daquela prisão, aquele cativeiro que eles viviam. Eles eram livres, mas eram presos por aqueles demônios que muitas vezes se acorrentavam, aqueles demônios que muitas vezes prendiam eles e eles não tinham força de fazer aquilo que eles queriam. Mas aquilo que os demônios muitas vezes mandavam ele fazer, eles iam lá e faziam. Mas todos nós sabemos, irmãos, que o poder do nosso Deus é maior do que o poder. Aleluia! Quando Jesus chegou naquele lugar, aqueles demônios que estavam naquele homem, eles se perturbaram, eles ficaram irritados, porque eles não queriam sair daquele lugar de conforto, porque eles estavam ali na vida daqueles homens. A Bíblia Sagrada ela diz para cada um de nós que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Quando não dá lugar para aquele
preocupado. Porque ele viu naqueles homens tudo aquilo que eles queriam fazer. Aqueles homens, eu creio que eles eram homens fortes, homens que eram temidos por aqueles que passavam ali naquele lugar. Mas quando Jesus chega, o inimigo cai por terra. Aleluia. Quando Jesus chega, ele se ajoelha nos pés de Jesus e sai. Porque a autoridade de Jesus é grande na vida de cada um daquele que o busca. E se nós soubéssemos, irmão Laís, a autoridade que Deus deu para cada um de nós muitas vezes não seria aquele que pega a depressão. Se nós soubéssemos a autoridade que Deus tem dado a cada um de nós, não seríamos aqueles que muitas vezes estamos ali dizendo que estamos fracos. Se nós soubéssemos a autoridade que Deus deu na sua partida, ou para o Pai, mas não nos deixarei órfão, deixarei conosco o Espírito Santo. E ele diz mais, na minha partida, vós, como os meus discípulos, farão coisas maiores do que eu fiz. Porão a mão sobre os enfermos e serão curados. E se beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Então, muitas vezes nós, pastor Alexandre, nós não conhecemos a autoridade que Deus tem dado a cada um de nós como discípulo. É tanto quando Jesus chegava ali naquela cidade de Gadara, ele não chegou nem de franco e frente para aqueles homens que estavam endemoniados. A Bíblia diz que aqueles homens, aqueles demônios, foram de encontro a Jesus e dizer: Senhor, o que tu queres, meu Deus? Não é tempo ainda de partir, de sair dessa casa. Mas aqueles que estavam ali, e eles perguntaram mais, indagaram